Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Essa é a Rádio da Terra. Daqui a pouquinho, às 22 horas, estarei ao vivo conversando com vocês sobre ufologia, assuntos relacionados a enigmas e tudo que for relacionado a essa temática. Até logo mais às 22 horas. Daqui a pouquinho, ao vivo, estarei aí com vocês, na Rádio da Terra. Ó Senhor, que esse calor possa queimar as minhas calorias. Ó Senhor, que esse calor possa queimar os meus pecados. Ó Senhor, envia mais calor para a humanidade, já que essa humanidade corta todas as árvores. Envia, Senhor. Salve-nos de todo mal, enviando calor para as nossas mentes, derretendo todos os nossos pensamentos obsoletos. Ó Senhor, cure-nos de todos os males da ignorância humana. Amém. Ó Senhor, envie o frio e a tempestade para Benê e para Mei. Ó Senhor, envie um vento refrescante para todos que aí estão. Ó Senhor, depois envie aquela catástrofe que derruba tudo e a todos, porque esse povo nunca sabe o que quer. Quando está calor, pede frio. Quando está frio, pede calor. Ó Senhor, o mundo está louco. Nos ajude. Na realidade, é melhor enviar iluminação para a nossa mente, Senhor. Por favor. Amém. Sim, Senhor. Perdoe-os, porque eles não sabem o que pedem. Boa noite, amigos. Deixando agora as brincadeiras de lado, vamos começar a nossa noite. Vamos começar o tema ufológico da nossa noite. Sejam bem-vindos a todos. Se alguém está aí pela primeira vez no chat, eu peço a gentileza de você colocar a cidade que você se encontra. E se você está apenas ouvindo, boa noite para você também. Muitas pessoas preferem apenas ouvir, ficar ali, né, com o som ligado, fazendo suas atividades. Agradecemos também por estar compartilhando esse seu momento conosco. Sempre quarta-feira nós temos o dia relacionado à ufologia, né? Temas relativos à ufologia, enigmas e assuntos que vão nessa linha de pensamento, né, sobre curiosidades do planeta, enigmas, coisas que são talvez ainda não muito discutidas ou descobertas recentes, e sempre a temática UFO está no meio. Hoje, lá por volta das 22h30, nós teremos aqui via Hangout a presença do nosso amigo Luiz Eduardo. O Luiz Eduardo, ele conheceu pessoalmente o General Uchoa e vai contar para nós como que foi a história dos primeiros avistamentos, os primeiros contatos do general, já que ele participou lá do grupo, e é muito interessante, tá? Muito interessante essa história. Logo mais às 10h30, tá? 22h30, nós vamos conversar sobre isso junto com o Luiz Eduardo. Deixo aberto também sempre a Rádio da Terra, um convite, né? Muitas pessoas que possam estar chegando aqui pela primeira vez. Se você tem algum caso interessante para relatar, tá? Interessante que eu digo, todos os casos, né, são interessantes. Se você vê uma luz no céu, isso é muito interessante. Mas como isso já é relativamente comum, né, para o tema, então se você tem algo que realmente foi impactante, diferente, uma história para contar relativa ao seu contato, ao seu avistamento ufológico, pode entrar em contato conosco. O e-mail está aí no nosso site, né, que é contato@radiodaterra.com.br. Mande um e-mail para nós contando sobre o seu caso, e se realmente for algo que seja bem valioso no conteúdo ufológico, tá? Mas mande de qualquer forma o seu caso para a gente colocar. Nós podemos fazer isso ao vivo, né? Fazer com que a sua transmissão, a sua fala seja
ao vivo aqui na Rádio da Terra, compartilhando com todos. Hoje eu tenho um assunto que eu quero trazer para vocês, quero compartilhar com vocês, que me chamou muito a atenção alguns anos atrás, com um nome, né? Esse nome é Oopart. Eu não sei se vocês estão familiarizados com esse nome, mas eu conheci esse nome há cerca de, eu acho que uns 6 anos atrás no máximo, 6 a 7 anos atrás no máximo, quando eu comecei a estudar um objeto, né? E aí que eu fui entender o que é esse Oopart. Então eu vou dar a tradução para vocês do que é esse Oopart. Mas antes eu vou colocar aqui, deixa eu só encontrar uma imagem, só um minutinho que eu quero encontrar a imagem relacionada ao Oopart que nós vamos dar início aqui hoje. Só um segundo, por gentileza. É que eu mexi em tanta coisa aqui que acabou saindo. Encontrei. Só um segundo que eu vou postar para vocês. Aí mesmo no chat da rádio, tá? E nós vamos falar sobre isso. Então, vou colar aqui esse objeto. Isso é chamado um Oopart. Celso, você tem 300 anos só aqui nessa encarnação. Puxa vida, estou velhinho, hein? Ainda bem que eu estou conservado em formol e receitas mágicas aqui. Então vamos lá. Isso é um Oopart. Tá? Oopart é um nome dado a um objeto fora do tempo e fora da cronologia tempo, espaço, lugar. Ou seja, isso aí é um parafuso, tá? Esse parafuso, ele data de alguns milhões de anos. Então vem, né? Puxa vida, o que um parafuso, que é uma tecnologia moderna, está fazendo nessa rocha petrificada há milhares de anos atrás. Então o estudo, né, dessa tecnologia encontra-se também dentro da arqueoufologia, né, que é uma arqueologia que estuda seres extraterrestres e seres não identificados. E então existem também esses objetos. Eu vou colocando aqui, eu vou pedir para vocês não colocarem nada nesse momento, tá? Eu vou colocando aqui aos poucos, depois vocês podem compartilhar, só para que a gente não perca o rumo das coisas. O site do qual eu estou tirando essas imagens estão aí junto das mesmas. Só não clique agora para a gente não dispersar a informação. Então olha só, essa imagem que eu estou colocando nesse momento, tá? É uma moeda, tá ok? É uma moeda, está no site Mistérios Antigos. Depois vocês podem ir lá até o site e ler, mas porque eu já vou ler para vocês aqui. Então essa é uma moeda de cobre achada em Illinois, mais de 200 mil anos de idade. Esta versão de um objeto semelhante a uma moeda de uma perfuração no poço próximo a Lanhide, em Illinois, foi encontrada numa profundidade de 37 metros abaixo da superfície. De acordo com informações fornecidas pelo Serviço de Inspeção Geológica do Estado de Illinois, os sedimentos nos quais a moeda estava contida possuem entre 200 a 400 mil anos de idade. E quem deixou essa moeda de centenas de milhares de anos antes do homem civilizado evoluir? Né? Muito interessante. Então isso é o que se chama Oopart, que é um objeto fora do tempo. Ele está lá, mas e aí? Será que houve uma tecnologia anterior à nossa, em que tudo isso já era usado? Aí depois houve uma destruição, né, tudo foi soterrado, e estamos então reiniciando uma nova civilização, achando que estamos, né, evoluídos, mas isso tudo na realidade já passou, né? Então é algo para que a gente possa pensar. Interessante, né? Agora o próximo objeto, só um minutinho. O próximo objeto que eu vou colocar aqui
para o nosso estudo é esse. Um crânio. Esse crânio, tá? Também do mesmo site, está seguido. Depois vocês vão encontrar tudo isso lá, né? A Lígia colocou aqui como ciclos. Existe. Por isso que eu gosto muito, né? Algumas pessoas criticam um ufólogo, mas muitos também concordam e gostam dele, que é o professor Laércio Fonseca. Na palestra do professor Laércio Fonseca sobre todos os ciclos, na realidade foi a única palestra até hoje, de forma completa, que eu consegui ver a realidade próxima daquilo que eu entendo por realidade. Foi a única pessoa que trouxe isso de uma forma muito bem explicada sobre esses ciclos, tá? Então a palestra do professor Laércio Fonseca, que inclusive no próximo encontro lá em São Tomé das Letras, provavelmente nós iremos até o ashram dele para conhecer, tá ok? Outra hora eu vou falar mais sobre o ciclo de palestras deles e algumas coisas interessantes sobre isso tudo. Mas vamos lá no nosso assunto hoje, o oparte. Então esse é um esqueleto humano, tá? Aparentemente ele faz parte do esqueleto moderno, da nossa aparência moderna como humano. Foi encontrado na Tanzânia. Porém, ele tem mais de 800 mil anos de idade. Em 1913, o professor Hans Heck, da Universidade de Berlim, conduziu investigações, tá, na garganta de Olduvai, na Tanzânia, leste da África, e na época que era pertencente à Alemanha. Durante sua estadia nessa cidade, encontrou esqueleto humano anatomicamente moderno, que permanece uma fonte de mistério e controvérsia até hoje. Este crânio moderno é de um esqueleto humano completo encontrado naquele ano. Aí, no caso, está só o crânio, né? Mas eles encontraram o esqueleto inteiro. Os restos do esqueleto humano, incluindo o crânio, estavam encrustados na rocha e tiveram que ser removidos com martelos e talhadeiras. Ele foi encontrado na parte superior de uma formação rochosa com datação superior a 1 milhão de anos de idade. Então vem a pergunta, né? Como que esse ser humano foi parar no passado? Se é isso, né, que a ciência tem como nós existimos somente a partir de algum tempo para cá como homem moderno. Então ali é o crânio de um homem moderno. E o que ele estaria fazendo há 1 milhão de anos atrás? Ou será que realmente esse ciclo, né, de homem moderno já ocorreu há 1 milhão de anos atrás e realmente ele é um ser de 1 milhão de anos atrás? Então esses objetos, para quem está chegando agora, boa noite, estamos conversando sobre oopartes, que são objetos que estão fora do seu tempo. Objetos aparentemente inventados, né, ou tidos como moderno, porém encontrados há milhares de anos atrás. Isso é muito interessante e até mesmo intrigante. Então, agora eu vou postar aqui uma outra imagem, vou ler também sobre ela, então pode ficar tranquilos que eu vou estar passando toda a descrição dessas imagens e aí depois vocês podem ir até o site para olhar. Por isso que é interessante nesse momento, quem estiver apenas ouvindo, né, dá uma passadinha lá no site e olhar o que estou postando, que as imagens estão sendo postadas aí no site da Rádio da Terra. E se você também está chegando hoje pela primeira vez, eu deixo uma dica, né? Nós temos aqui o botão compartilhar, bem aí abaixo do chat, tem o botão compartilhar do Facebook, que nós sempre pedimos para você ajudar a compartilhar o site da Rádio da Terra. Então vamos agora para essa imagem. Estatueta de Nampa, Idaho, cerca de 2 milhões de anos de idade. Olha só, de 300 mil nós passamos agora para 2 milhões de anos de idade. Dá uma olhada nessa moeda aí. Melhor, na moeda não, na estatueta. Então,
2 milhões de anos de idade. Uma pequena imagem humana moldada habilidosamente em barro foi encontrada em 1889 em Nampa, Idaho. A estatueta provinha do nível de 98 metros de profundidade. Então, podem ver que normalmente esses artefatos ou partes são encontrados bastante soterrados, tá? Não estão na superfície. A maioria estão bastante soterrados em profundidade. Foi encontrado numa área de escavação de poços datada da idade Pleistoceno. Tá? Esses nomes que os cientistas dão para essas coisas realmente são complicados. Cerca de 2 milhões de anos de idade. A imagem em questão é feita do mesmo material que as bolas de argila mencionadas, tendo cerca de 4 centímetros de comprimento. Essas bolas de argila, tá, elas não estão, eu não estou com as fotos dela aqui nesse momento, mas também existiram, né, essas bolas encontradas na região. Deixa eu só ver aqui mais um detalhe. Havia manchas de óxido de ferro vermelho anídrico em áreas protegidas sobre o objeto, as quais não poderiam ter se formado em algum objeto fraudulento. Tá? Isso só se forma em um objeto realmente que passou todo esse tempo enterrado. Os humanos ainda não haviam evoluído nesse planeta, entre aspas, segundo a ciência moderna, há 2 milhões de anos atrás. Então fica a pergunta: quem criou este objeto, este artefato, e está no passado? Então sempre fica essa pergunta, né? Passado, presente, futuro, ou será que é aquela teoria de que nós podemos estar vivendo no passado e não no presente? Isso eu comentei um pouquinho com vocês, que também, como se diz no popular, dá pano para manga, né? Tá pano para manga. Então, muito interessante. E tem muito mais coisa aqui para a gente ver. Eu vou passar agora um outro objeto aqui, que eu gosto bastante dele, que é interessante. Esse é de um outro site. Eu vou postar aqui, dá sua licença, só um minutinho que eu estou copiando, tá? Vou postar aqui. Ué, não veio a imagem, só está o link. Não clique no link, senão você vai para outra página nesse momento, né? Deixa eu só ver o que eu consigo aqui para encontrar esse link direito. Só um minutinho. Eu vou tentar novamente aqui, ver se deu certo agora. Mas não está vindo. Estão fora de algum formato aqui. Pode até clicar e abrir em outra página. Vamos fazer isso, porque realmente nesse momento esse link não está funcionando da maneira que eu gostaria, tá? Então, se você clicar aí, você vai ver um crânio, tá? Ele foi descoberto no antigo cemitério do México em 1999, mas apenas recentemente foi investigado. Revelou restos de esqueletos, alguns deles com impressionantes deformações na cabeça, com formato de cone, que lembram os aliens de alguns filmes de Hollywood. E olhem só, esses restos foram descobertos, tá, no estado do México, em Sonora, em uma área conhecida como El Cemitério, quando trabalhadores encontraram artefatos antigos acidentalmente, ao fazer escavação para um sistema de irrigação. Os ossos foram datados, agora olha só, 940 DC, tá? Entre 940 e 1308 DC, o que faz com que eles tenham em torno de 1000 anos de idade, e são crânios bem diferenciados dos nossos humanos. E, por último, relacionado ao tema ou parte, tá? Perdão, por último, tem mais um aqui, que esse eu não sei, tá? Eu não consegui, porque tem tanta coisa, esse eu não consegui descobrir se realmente é algo
algo verídico, né? Não me parece montagem, mas existe uma história em cima dele, que é essa pedra, né? Essa pedra como se fosse uma tomada. Olhando, né, friamente para essa pedra, ela parece uma montagem chamada, no caso dessa pedra tem o nome de a pedra de Petradox. Aí está incrustado um conector de 3 pinos, que poderia ser uma evidência de uma civilização antiga, tecnicamente avançada, que visitou o nosso planeta. Então, isso também foi testado, foi descoberto em 1988. Tem um engenheiro que está no meio da jogada aí de estudo, mas eu não posso afirmar que é algo realmente autêntico, porém consta, né, em várias, inclusive com análises científicas, de algo que não tem como forjar. E dentro do tema ooparte existe tanta coisa que a gente às vezes fica até assim pensando, opa, se existe isso, por que não está sendo estudado de forma publicamente? Só porque iria mudar os nossos conceitos, né? Só porque iria realmente mexer com tudo o que nós temos de crença, com tudo que nós temos aí de ciência. E então, né, como que vai ficar aí toda a nossa escola, né, as escolas, tudo que aquilo que nós aprendemos como real, como que vai ficar isso, né? E então agora vem o último, para finalizar essa parte do estudo do ooparte, é o que eu mais gosto de todos, que me apaixonei por isso há muitos anos, só que na época ainda não tinha esse nome de ooparte, esse foi catalogado, né, esse nome foi batizado mais recentemente, que são os crânios de cristal. Olha que interessante, crânios de cristal. O que isso quer dizer, caso você ainda não tenha visto ou lido nada sobre esse tema? Então eu vou ler aqui para vocês. São essas caveiras de cristal foram encontradas em diferentes lugares do mundo. A lenda é assim: 13 caveiras de cristal de quartzo encontrados em diferentes pontos da Terra. Reza essa lenda que quando todas estiverem reunidas no mesmo local, poderá significar uma explosão de conhecimento, sabedoria e informação. Seria um evento que revelará quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Ou então, finalmente, o contato tão esperado da humanidade com uma civilização extraterrestre. Esqueça os videntes com suas bolas de cristal. Estudiosos dizem que o futuro pode ser previsto através dos crânios de cristal. Então, tudo isso está aí envolto desses crânios, várias lendas, teorias, porém os crânios são reais, tá? Existem, se não me engano, 8 deles já descobertos no mundo, então são apenas 8. Os 13 ainda não foram encontrados e existe essa lenda de que quando todos eles estiverem juntos, algo irá acontecer. E esse crânio, né, no caso deles, já foram estudados por vários especialistas e até o momento ninguém conseguiu dizer como eles foram feitos. Porque nem mesmo, são crânios de vidro, né, um cristal vitrificado, porque nem mesmo com a tecnologia moderna é possível saber do que eles foram feitos. Então eu vou deixar aí o link para vocês darem uma olhada nos sites, vai tocar uma música e eu volto já com mais uma imagem aqui de um outro assunto também bastante estranho para a nossa reflexão. Só mais um minutinho e daqui a uns 5, 10 minutos no máximo teremos aí a presença do nosso amigo Luiz Eduardo, que vai contar sobre as primeiras aventuras do Coronel Uchoa dentro da ufologia. Até já! Olá amigos, espero que tenham conseguido acessar aí esses sites, guardado para vocês lerem. Existem várias outras informações, né? Existem outras imagens. O assunto é bem grande, bem complexo e nós podemos
trazer isso com um pouco mais profundidade em outras edições. Hoje eu quis só trazer como curiosidade, né? Porque eu sei que muitas pessoas talvez nunca nem tenham ouvido falar nesse nome, o Oparte. Antes de mostrar a imagem que eu quero mostrar para vocês, eu estava vendo aqui uma das matérias da aviação, né? Porque eu sempre busco aviação também relacionada à ufologia. Vi algo que não tem como ufologia, mas faz parte do nosso aprendizado, que foi o seguinte: comandante faz a senadora Marta Suplicy descer do avião em voo para a França. Olha só o que aconteceu. A Marta, né, estava indo para a França e o voo do qual ela estava, ela cortou a fila da revista, né? Para você sabe que para entrar no avião você precisa passar pela revista. Na realidade ela estava indo para a China, né? A França era só um ponto aí um link, né, para ir até a China, e que é uma escala. Então embarcaram o casal. Marta e Luiz Favre relaxou e decidiu não passar pela revista de bagagem de mão feita por raio-x. Né? Eles furaram a fila da Polícia Federal. Porém, vários passageiros se revoltaram. E a Marta respondeu que, no Brasil, as autoridades não estão obrigadas a cumprir as exigências que recaem sobre os brasileiros comuns. Os passageiros não deixaram isso barato e, com a explicação, continuaram a reclamar, mesmo com todos já embarcados. Deu-se então o inusitado. O comandante do Boeing 777, um francês que mais parecia o oficial da famosa e inesquecível Legião Estrangeira, apareceu na cabine e chamou a segurança do aeroporto, mandou abrir as portas da aeronave e avisou com voz solene, em português, com sotaque francês, o seguinte: boa noite, senhores passageiros. Aqui quem fala é o comandante. Comunico que o avião não irá decolar enquanto o casal... Só um minutinho. Enquanto o casal que se encontra na classe executiva e outro na primeira classe não sair dos seus assentos, levando as suas bagagens de mão, passarem pelos equipamentos de raio-x. Os seguranças do aeroporto irão acompanhá-los até o local dos equipamentos. Marta Suplicy deixou seu assento na primeira classe, já o Favre estava na executiva, e azul de raiva, com cerca azul de raiva, com cara de bunda, escoltada pelos seguranças, foi cumprir a ordem do comandante. Então eu vou colocar para vocês onde encontra-se também essa matéria, para vocês darem uma olhada aí no chat, e já, então eu vou fazer a conexão com o nosso amigo Luiz Eduardo, que ele vai entrar aqui ao vivo, daqui a pouquinho, conversando conosco, tá ok? Só mais um minutinho. Olá, amigos, retornamos então. Hoje nós temos aqui a presença de um companheiro nosso aí de chat, de Rádio da Terra, já de bastante tempo aqui na casa Guaratinguetá, Biovida, que é o Luiz Eduardo. Inclusive, o Luiz Eduardo morou no Rio de Janeiro. Eu não sei se ele nasceu no Rio de Janeiro, mas ele morou lá muito tempo no Rio de Janeiro e teve a oportunidade de conhecer o Coronel Uchoa. Para quem não sabe quem é Coronel Uchoa, vale a pena pesquisa na internet. Vou deixar para o próprio Luiz Eduardo comentar sobre isso. Sabe aquelas pessoas que são referências num determinado assunto, e referências sérias, referências confiáveis, o Coronel Uchoa, tá? Então, mas essa história, quem vai contar para você hoje é o Luiz Eduardo. Então, meu amigo Luiz Eduardo, seja bem-vindo à Rádio da Terra, ao vivo. Vou deixar para você mesmo contar a história para os nossos irmãos, para os nossos amigos, sobre tudo que você conseguiu aprender sobre a vida do General Uchoa. Boa noite, o microfone é seu, meu irmão.
Boa noite, pessoal da Rádio Terra. Prazer aqui estar podendo falar um pouco para vocês sobre o que era chamado como Papa da Ufologia Brasileira, né? Na verdade é general, né? Na verdade já falecido, mas general Moacir de Mendonça Uchoa, né? Ele tem uma história muito longa, bem antes, inclusive, de eu começar sequer a pensar em ufologia, né? Que é década de 70 até anterior. E eu só comecei a ter contato ali pela década de 80, porque foi quando eu realmente comecei a frequentar palestras e conhecer essa turma toda. E ainda era bem jovem, então eu estava começando, aí fui introduzido aí pelo meu tio, que já era mais antigo na história, então a gente começou a frequentar essas coisas. E o general, na verdade, ele era, inclusive, catedrático aí de engenharia mecânica, se não me engano, nas Agulhas Negras, né? Então é uma pessoa ali que tem uma formação científica bastante forte nesse sentido, mas ao mesmo tempo uma mente super aberta, e até a família dele espírita, e ele tinha muita vivência, vamos dizer assim, de fenômenos assim paracientíficos, né, como ele mesmo gostava de falar. Então ele, na verdade, foi uma pessoa que conseguiu corajosamente e com muito sucesso, através de vivências e fenômenos fantásticos, fazer essa junção, né, e escreveu alguns livros, né, que hoje em dia eu acho que é mais fácil achar em sebos, né. Você pode pela internet aí tentar achar. Eu vou até falar os títulos desses livros, que é interessante vocês procurarem e conseguirem, né? E aí ler um pouco sobre o que ele falava e depois a gente pode até conversar mais em alguns momentos aí. Mas aproveitando aí, um dos que eu mais gostava era o Muito Além do Espaço e do Tempo. Ele aborda tudo de forma científica, mas também extrapolando, né? Extrapolando todos os conceitos da época, que isso tudo era escrito na década de 70, até, se não me engano, até antes um pouco. Tem o Mergulho no Hiperespaço, que foi justamente, talvez para mim, um dos melhores, porque ele fala das vivências mesmo, dos contatos, de transportes que eles iam em bases e tal, que eu vou comentar um pouquinho daqui a pouco. Tem o Além da Parapsicologia, que ele vai em cima dos fenômenos mesmo de transporte, de moedas e de não sei o que, coisas assim fantásticas também. E tem o Cristo para a humanidade de hoje, e que ele pega a figura de Jesus Cristo e analisa aí pela vista assim mais parapsicológica, ou que ele chama de supranormal, né, que já com uma visão um pouquinho além do que as religiões passam, e assim, uma coisa bem mais abrangente, isso para a época, né? Mas então vou tentar resumir aqui um pouquinho, né, porque é muito papo, né? Eu assisti as palestras dele na década de 80, por ali, e eram papos assim de 4 horas de duração, e ele contava basicamente as experiências que ele teve. Então, assim, o que ele começou a ter de vivência, ele tinha um grupo, na verdade, né, que eles começaram a querer fazer experiências de campo, né, chama de vigílias hoje, né? Ele tinha um sítio ali em Alexânia, que é próximo de Brasília, mais ou menos umas 2 horas. Eu não sei se na época ele morava em Brasília ou Goiânia, mas eu sei que Alexânia fica ali no meio do caminho entre Brasília e Goiânia. Ele tinha um sítio lá, e parece que mensalmente ou semanalmente, era uma coisa assim com uma boa frequência na época, isso ali em meados de 1975. Eles iam para lá, fazia famosas vigílias de ficar ali num lugar tranquilo e tal, e ficava tentando ver algum fenômeno, né? Então era um grupo que era mais de 20 pessoas na época, né? Não sei dar os nomes das pessoas, nos livros tem mais alguns detalhes sobre isso. E ele, metodicamente, querendo fazer a coisa direitinho, eles iam insistentemente, durante
até o Celso comentou comigo que ele ia para o sítio, desistiu e quase desistiu. Quando ele estava quase desistindo, aí que a coisa começou a ficar interessante. Para vocês terem uma ideia, ele começou a fazer essas vigílias com o grupo e ficaram simplesmente 1 ano. Sabe o que é 1 ano fazendo vigília e nada aparecia, literalmente? Pelo menos isso ele conta. Ele contava que não teve nada, assim, nem uma luzinha para dizer que vamos continuar, né? Aí teve um belo dia que eles foram, estava chovendo canivete, tempo ruim, e ele chegou lá e desanimado também, que não tinha visto nada, não tinha aparecido nada, porque não precisava de ter céu limpo, né? Que às vezes as luzes aparecem com tempo nublado, fenômenos de vários tipos podem acontecer. Mas nada acontecia, aquela coisa já enjoada há 1 ano. Aí ele simplesmente falou assim, ele contando, chega a ser engraçado, né? Que ele sempre, as palestras dele é todas assim, muito engraçadas, no sentido de que ele levava a coisa até com certo bom humor. Ele falava assim, olha, eu não vou mais continuar essa pesquisa droga nenhuma, que eu acho um absurdo vocês aí, isso falando com eles, né? Vocês aí, a gente aqui fazendo um esforço danado para vir, mais de 2 horas de viagem, e gente aqui, as pessoas vêm, gasta gasolina, gasta tempo, e a gente vem aqui, faz tudo conforme tem que ser, e não tem um sinalzinho sequer. Então a gente vai parar, já que não é para continuar, a gente vai parar. Beleza, falou isso, danado da vida, e esse dia estava chovendo muito, e ele conta que pegaram o carro para se dirigir para a saída do sítio, foram indo embora. E indo embora, aquele tempo ruim e tal, de repente, dentro do carro, simplesmente, dentro, isso não é nem fora, dentro do carro, ficou completamente nebuloso, ficou uma nuvem assim dentro do carro. Ninguém via nada, era assim, como se fosse uma fumaça, que não era fumaça, era como se fosse nuvem, vapor d'água. E aquele negócio, aquele fenômeno ali estranhíssimo, e de repente sumiu assim, como se de um segundo para outro sumiu aquilo. E quando sumiu, eles começaram a ver, mesmo com as nuvens espessas, começaram a ver as luzes começaram a aparecer, luzes fortíssimas, isso no chão, e resultado, os fenômenos começaram a ocorrer, assim, de uma maneira até bem cinematográfica e espetacular. E para ele, assim, não reclamava, vamos dizer assim, né? E isso, obviamente, foi num crescente e tal, e isso tudo chegou a um ponto que eles ficavam, aí começou, parece que durou mais aí, depois desse ano que não deu em nada, aí começou a acontecer as coisas, começou, acho que teve mais aí, alguns anos aí de experiências, né? E, em geral, as vivências que eles tinham era assim, ficavam num campo aberto, cada um, vamos dizer assim, imagina, não sei exatamente como é que era, numa espreguiçadeira, cadeiras, assim, eles ficavam meio reclinados, meio deitados, para esperar o fenômeno, alguma coisa acontecer. E geralmente começava com luzes se aproximando, então não eram luzes que estavam no céu, até pareciam luzes no céu, mas eram luzes que estavam no céu e começavam a descer e chegavam a ficar assim a distância de 20 metros deles, cercando. Então era assim, eles começaram bem sutilmente, aquela coisa, parecia no céu, fazia umas formas com luz densa, que ele chama, né, com os formatos de cruz, de U, umas coisas assim bem, meio só para testar uma coisa bem pirotécnica. E aos pouquinhos as luzes foram se aproximando, para começar realmente a ganhar, porque depois eles explicavam que essas luzes que se aproximavam, elas tinham que ter um certo tempo e para acostumar o tipo de vibração de energia. Porque se você começa a aproximar o campo de vibração de uma nave ou de um ser, que às vezes não era bem a nave em si, era uma projeção de algum ser, de algum tipo de aparelho ali. E aquela vibração, se chegasse perto do corpo humano, afetava todos os centros de força, desse centro de energia, e aí tinha várias vezes, algumas pessoas ali começavam a sentir náuseas, né? Isso essa até conta também nas experiências dele, que tem essas coisas também, que você afeta os chakras básicos e começa a não querer vomitar e desmaiar e tal. Então as coisas foram lentamente. À medida que foi passando o tempo,
eles simplesmente começaram a pegar uns mais facilmente, que se projetam mais facilmente. O general, no caso, era uma dessas pessoas, e teve um outro médium lá que recebia informações também, mas o general, ele conta a parte dele, que ele chegou ao ponto de ser levado. Então eles fazem a projeção astral, mas essa é uma projeção consciente. É como se realmente você tivesse deitado e de repente te tiram do corpo, porque daí já não é só ele com treinamento da pessoa que sai do corpo, faz aquelas projeções que às vezes as pessoas treinam, mas eles interferindo com aquelas luzes em volta, tirando você de uma forma segura e consciente, e você começava a ser levado aí sim para as bases que eles tinham lá, e começou a levar para naves e tudo mais, e começou a ter contato com esses comandantes dessas naves, de ver muita operação, e no final das contas chegou a ser levado para planetas assim, parecidos com o tipo de evolução que a Terra tem, de ver como é que as coisas funcionavam, né? E obviamente que isso aí, cada vez que ele saía, ele ia, ficava mais um tempinho, voltava, ia, ficava mais outro tempinho, aí começava a ter assim as vivências de uma maneira cada vez mais complexas e demorando um pouco mais, e ele também já aprendendo a idas e vindas, porque na hora que você volta, a energia tem que voltar para o corpo e você tem que ressintonizar as coisas, né? E isso foi um treinamento que a coisa fluiu bem, e ele disso tudo fez aí os depoimentos nos livros, que são interessantes de serem lidos, porque tem muita informação, muito ensinamento, que eu não saberia dar detalhes assim para vocês. Eu sei que ele via naves, por exemplo, tinha uns hangares que ele chegava a ver, e que tinham seres que, por exemplo, tinham naves, achavam curioso, tinham naves que eles viam assim, casais entrando, e os seres falavam assim, olha, esse tipo de nave, que eram umas naves tipo charutos, assim, tipo um tamanho de um ônibus, essas naves, elas têm que ser pilotadas por casal, porque precisa da energia masculina e feminina ali para funcionar. E é um tipo de nave específica, né? Então, me lembrei disso aí, que eu achei bem interessante. E ele chega a encontrar com os comandantes, inclusive um dos comandantes das bases das naves que ele encontrou lá se identificou e como o famoso Kuthumi, né, que é um dos mestres aí ascensionados, que dizem aí algumas correntes que ele também teria sido, uma das vidas dele aqui teria sido São Francisco, né? Aí eu já não posso afirmar se foi ou se não foi, mas isso já é são linhas de pesquisa que apontam para esse tipo de coisa, né? E esse Kuthumi, né, no caso, ele chegou, ele foi apresentado para ele em projeção, mas chegou a se apresentar fisicamente, por exemplo. Quando eu conheci ele pessoalmente, o General Showa, já foi em 1988, ele já estava já mais idoso e tudo mais, mas tinha sido convidado para falar, porque foi um congresso internacional de ufologia que teve no Rio de Janeiro, lá no Hotel Otom, ali na praia de Copacabana, e foi gente do mundo todo. E o General Showa, como sempre, é convidado, porque ele sempre foi considerado aí, como eu falei, o papa da ufologia brasileira. E nessas conversas entre uma palestra e outra, a gente sempre ficava, porque aliás era a parte mais interessante dos congressos, eram os entre palestras, né? Que a gente assistia a palestra, saía fora e ficava catando todos os palestrantes para falar, conversar, perguntar dúvida, não sei o quê. E o General Showa estava lá dando sopa. O meu tio estava comigo na época, que já era mais de longa data pesquisador, e conhecia o General Showa um pouquinho mais próximo, porque já teve umas outras oportunidades. Aí pronto, aí já foi a ponte para a gente começar um papo ali fora. E esse papo, simplesmente, ele contou para mim o seguinte, eu me lembro assim, tem uma foto, inclusive, que mostra um momento próximo disso aí, né? Que foi a única foto que eu consegui salvar desse congresso. Mas ele simplesmente falou assim, há 2 semanas atrás, eu estive pessoalmente com o Kuthumi, que era o tal do comandante. Só que, fisicamente, ele simplesmente se materializou e ainda fez questão de eu tocar na bata dele, que era uma bata violeta por fora e dourada por dentro. Então, assim, a coisa chegou a esse nível de ser materializado no corpo físico e ele encontrar e bater um papo com ele, ao ponto de ter essa coisa de tocar, né?
porque ele também conta que ele já participou de muitas, talvez as pessoas, algum espírita que tem aí de ouvinte, não sei se já participou, mas existem sessões espíritas que tem materialização mesmo, né? Não é só o médium falando alguma mensagem, não, mas materialização dos seres, dos espíritos, e como ele contava, de algumas vezes os espíritos chegavam para você, você não está acreditando? Abraçava o espírito, pegava na roupa, e tudo pra, aquela coisa do São Tomé, né? E aconteceu algo semelhante com esse costume aí, no caso, né? Então foi assim, ele contou outras tantas coisas, e ele contava isso tudo assim com uma alegria e uma euforia, porque para ele também já era uma coisa assim, literalmente do outro mundo, né? Mesmo com tantas experiências e tal, né? E então foi uma experiência que eu tive de estar em contato com o General Cho, assim, foi rápido, desse tipo de papo, né? Eu tinha assistido outras palestras e falava algumas coisas, perguntava algumas dúvidas e tal. E inclusive, assim, eu acho que vale a pena falar também um pouquinho, que talvez foi uma dos papos que mais me impressionou, foi uma vez que ele fez uma palestra simplesmente de 4 horas de duração, falando assim sobre a experiência que ele teve de um mês, assim, de pesquisa de um mês ininterrupta, com aquele médium famoso, Thomas Green Morton, né? Que era o famoso, como é que é, o guru das estrelas, aquela história toda que na época foi vinculado, né? Então eu me lembro que o General Cho disse assim, o Thomas, como é que é? O Thomas, tinha um termo que ele usava que era assim, o Thomas não é para ser acreditado, não acreditem no que eu vou falar. Ele falava assim, não acreditem em nada do que eu vou falar, não é bom, não é saudável. Ele falava assim mesmo. Porque ele simplesmente era falava assim, ele é um absurdo. O Thomas é um absurdo para a física, para não sei o quê, mas eu presenciei tudo e tal, e ele começava a falar. Então ele teve com Thomas, presenciando coisas assim de fenômenos ufológicos, inclusive, porque o Thomas tinha essas coisas de aparecer luzes, né? Que era assim um absurdo, né? Não só de coisa que ele presenciou, por exemplo, ele pegava um ovo normal, assim, de galinha, eu não sei se no caso devia estar galado ou não, mas ele pegava um ovo na frente da pessoa, não encostava no ovo, deixava o ovo na frente, isso aí chegou a ser filmado, inclusive, né? Mas o General Cho presenciou isso tudo. O ovo começava a nascer o pintinho, saiu daqui a, sei lá, 1 minuto, o pintinho saía vivinho dali, e piu, aquela coisa toda, e depois ele simplesmente fazia regredir tudo. Voltava a ser ovo. O pintinho começava a encolher, papapá. Ele fazia esse tipo de coisa ele tinha mania de fazer essas coisas pegava o diploma, pegava um cara que era médico, e ela pegava o diploma do cara, rasgava todo. Ou rasgava ou queimava. Ele fazia queimada, não é pior ainda, porque você chegava, queimava o diploma do cara, que negócio, e simplesmente depois ele botava a mão, e aquilo ali, aquela cinza começava a se mexer e tomava forma e ficava simplesmente perfeito novamente. E isso, o diploma. Agora, essa coisa de mexer com a vida, ele pegava um pintinho, eu sei que ele tinha na geladeira dele, isso aí ficou famoso, isso. Ele tinha na geladeira um monte de passarinho morto, para fazer essas experiências com as pessoas, para mostrar. Ele pegava o passarinho morto e ressuscitava na sua frente. E o bichinho saiu voando. E tem mais, quem estava do lado dele, se você estivesse do lado do Thomas, você conseguia fazer a mesma coisa que ele, se ele tivesse no dia que ele falava que estava com energia muito forte e tal. E o General Cho simplesmente presenciava isso tudo, documentou tudo, e contava isso sistematicamente para a gente, até coisa de transporte à distância, né? Que essa coisa de ir para o sítio Alexânia, ele estava na cidade e sumiu ele do lugar, e quando eles foram 3 horas depois, chegava lá, o Thomas tinha chegado há mais de 2 horas lá no lugar, simplesmente a pé. Enfim, tem muito papo para falar do General Cho, das coisas dele, então você imagina o que não... Eu só sei que essa história do General Cho, em 1988, foi que me
motivou em muito a minha entrada para valer nessa coisa da ufologia, de entrar em grupos, né? E tinha outras pessoas envolvidas na época, Dona Irene Grank e tal, mas aí já é um papo longo aí também, que é muito interessante se falar também, né? Porque na época a coisa fervia muito, né? A coisa fervia muito. Inclusive envolvido em comunidades aí alternativas e tal. E pena que ele se foi, mas deixou aí um legado aí de livros e experiências que... Quem conhecia muito ele, o Celso, era o Antônio, né? Isso. O Antônio Maranhão. O Maranhão conhecia muito, teve muita experiência com ele, assim, porque o Show também pesquisou o Antônio muito, né? Então, na época, esses casos todos estavam aí borbulhando, né? E o Show era o cara que dava o aval, vamos dizer assim, né? Ele e a Irene Grank, mas ele, por ter essa formação mais científica e, ao mesmo tempo, fazendo esse equilíbrio aí com a parte, digamos assim, mais mística, né? Ele conseguia realmente ser uma pessoa muito equilibrada nas coisas que fazia e dava credibilidade, né? Porque o cara é militar, tem toda uma coisa científica, ao mesmo tempo, do outro lado também, de uma maneira bonita, assim, de fazer essa ponte. Então, realmente ele fez falta, né? Tá fazendo falta aí. Eu não sei se vocês têm alguma pergunta, não sei. Tem o Wanderson. Sim, essa abdução foi dessa forma, não foi uma abdução, né? O que ele estava numa experiência de contato. Então, na verdade, eles levavam ele, tudo, inclusive isso era uma coisa que deixava muito claro para os seres, né? Tudo tinha que ser com a maior consciência possível. Ou melhor, ele chegava a níveis de chegar assim, a 5 metros das bolas, e as bolas chegavam perto dele e as bolas falavam assim, olha, não aproxime mais, tal. Aí ele falava, tudo bem, eu quero que você faça... Porque as primeiras vezes que eles começaram a fazer telepatia e mexer na parte energética do General Show para preparar ele para ser levado, ele falava assim, você pode fazer o que você quiser, contanto que eu tenha total consciência de tudo que está acontecendo dentro do meu nível de consciência. Não adianta vocês botarem em outra dimensão e voltar, não tem um parâmetro para saber o que aconteceu, que não vai adiantar nada, né? Então, ele sempre tinha isso aí, né? Então não foi uma abdução, foi contato, né? Os contatos todos aí. Agora, ao longo da vida dele, mais novo, aí eu já não sei dizer, né? Talvez em algum momento possa ter acontecido alguma coisa. Eu realmente não sei dizer, não. Que mais? A Eunice perguntando de qual planeta esses seres tinham contato. Você lembra se ele deixou isso? Pois é, tem aí no livro algumas informações aí, tá? Mas, por exemplo, o que ele chegou a ser levado para eu não sei dizer os nomes não, gente, eu posso até depois pesquisar aqui no livro e passar para vocês, mas ele chegou aí num lugar, assim, num sistema de planetas, que eles levaram ele lá, por quê? Porque tinham determinados planetas que estavam em estágio de evolução muito próximos do que a gente está hoje. Então, por exemplo, ele foi a 3 lugares, um deles estava próximo do que realmente a gente está hoje, pré-virada, né? A gente está aqui num caos e tal, esperando acontecer alguma coisa para despertar a turma. Então tinha esse caso assim, que ele via que as pessoas ainda estavam mais agitadas, tinham umas cidades assim, lembravam em alguma coisa as nossas, mas nem tanto, obviamente. Ele falava que o céu parece que era violeta, tinha umas coisas assim, uns detalhes, umas curiosidades, mas ele se sentia que ele estava lá, mas ao mesmo tempo como se estivesse um tipo de observatório, né? Que ele estava fisicamente, mas parece que ele estava com uma roupa, alguma coisa que ele não conseguia sentir que ele estava totalmente físico lá, embora os seres passavam do lado dele e tal, e ele estava sempre acompanhado com outro ser, porque o outro ser que mantinha essa projeção que ele estava usando para ir lá. E tinha um outro que era muito interessante, que eu me lembrei que ele falou, que tinha um outro que estava já assim numa fase de transição,
mas numa fase de transição para não precisar mais de ter uma civilização no plano físico, era já indo para níveis suprafísicos, ou melhor, eles iam começar a habitar planos não 3D. Então, como é que funcionava isso? Ele ficou até impressionado, porque assim, tinham instalações em que tinham, na verdade, milhares de casulos, e que parte do dia eles ficavam na dimensão física, com os corpinhos normais, e parte do ciclo, que se pode chamar de dia, eles entravam naqueles casulos que eram como se fossem máquinas preparadas para mudar a vibração do corpo deles, para eles se projetarem fora do corpo e fazer os trabalhos, e fazer os trabalhos já na civilização, na parte da civilização que já estava em outra vibração. Então eles ficavam indo e vindo, já estavam nessa migração, vamos dizer assim, né? E depois ele foi levado para as bases, que eram hiperfísicas, que já não eram no físico, ele chama de quinta ou sexta dimensão. Então a sensação de distância, de objeto, ele falava que as paredes não tinham uma sensação de estar perto ou longe. Parecia que estava perto, mas você não sabia definir muito o que era começo, meio e fim do objeto. Era uma coisa assim, mas ao mesmo tempo você conseguia transitar, você andava, você fazia as coisas. As luminosidades vinham assim de formas meio difusas, não era um foco específico, né? Isso acontece muito em gente que é abduzida, vê as naves. De onde vem a luz? Não sabe, é uma claridade. Você não sabe de onde vem. Enfim, isso é com relação ao planeta, né? Essa é a informação que eu tenho para dar. Agora pode ser que tenha aí algum detalhe um pouco maior sobre isso, mas eu acho que no caso dele, pelo tipo de ser que ele estava lidando, era mais isso mesmo, para mostrar. A turma já estava mais lá no nível mais fora da 3D, né? Então, eles já estavam meio que monitorando, né? Esses tipos de seres assim que já estão lá para outras dimensões, eles ficam meio que monitorando a turma que está ainda aqui no denso, né? Então, eles têm esses trabalhos em vários sistemas, né? Aqui a Terra é um deles, é uma galera muito grande, é um grupo grande. E esse tipo de operação de pegar uma pessoa no nível do General Shaw para levar para essas bases para fazer, é justamente isso, é para começar a ter uns e outros que já estão começando a ter esse contato, e aí o general já escreveu os livros, e a mensagem foi passando, ao ponto de ele estar hoje aqui conversando, né? E ele nos congressos falava muito também, né? E aos pouquinhos as ideias vão sendo esclarecidas aí. O que mais? Luiz, eu vi duas perguntas aqui. Uma delas é para você contar, não sei se você sabe, a cura que a empregada dele teve. E a outra pergunta é se o coronel deixou algum conhecimento, no caso dos extraterrestres, que pode ser útil a nós. Você tem alguma ciência disso? Bem, essa coisa da cura, realmente eu me lembro disso. Ele comentou que, pelo que eu me lembro, como é que foi o negócio? Ele chega, foi uma coisa assim meio filme parece filme mesmo, né? Eles eram uma empregada ou empregada que estava hospitalizado lá com um problema sério, os médicos não estavam tendo aí uma solução para o caso, e eles já estavam tendo esses contatos e essas luzes aproximavam bastante aí dele, já de uma forma mais segura, então a coisa já estava bem sintonizada. Simplesmente ele pediu permissão para os caras lá, para dizer, olha, posso trazer uma empregada aqui, porque aí de repente vocês podem ver se conseguem sintonizar ele aí, dá para ver se cura ele. Simplesmente parece que pelo que eu me lembro dele ter contado, eles meio que sequestraram o empregado mesmo, tiraram do hospital e levaram para o meio do mato, botaram ele lá numa clareira e desceu uma luz dourada enorme, assim, uns 10 metros de altura em cima dele, e ficou lá alguns minutos ali, não sei como é que foi o tempo, mas eu sei que irradiou nele lá uma energia forte, e parece que ele curou. Não sei se foi tão rápido, mas eu sei que parece que curou. Ele voltou para o hospital e depois foi liberado, tinha alguma coisa assim grave mesmo, que pelo que eu me lembro, ele foi curado sim. Então foi esse sequestro aí que ele conta isso também, contava nessas palestras. E quanto a ensinamento do General Shaw, pois aí não foi... O que ele
se resumiu a fazer foi passar a experiência dele. Obviamente que nos papos que ele tinha com os seres, os seres falavam algumas coisas que estão nos livros, né? E aí, vamos dizer assim, pela tônica de tudo que o General Ochoa está passando, ele tenta passar, é muito... A mensagem, ela bem se resume nessa proposta é como o título do livro dele, é uma proposta de você ir realmente além do espaço e do tempo. Que a coisa, caminho mais ou menos assim, é para você começar a perceber que além desse físico aqui, tem N dimensões e a consciência vai ampliando de tal forma, e somente com essa, pelo menos isso que passou para mim, eu tenho isso como também uma forte mensagem de toda a experiência dele, que somente com essa expansão de consciência que as civilizações vão conseguir habitar esses outros planos aí, né? Que você tem uma possibilidade de ação muito maior e de fazer isso que eles estavam fazendo com a gente, que é essa orientação e esse monitoramento. Quer mais aí? De perguntas são essas mesmo, tá? No caso, você tem alguma experiência sua que você queira relatar para nós? Eu tenho experiências assim, obviamente não no nível de contato assim a ser levado ou avistamentos fantásticos, não cheguei a esse ponto não. Mas em função dessas palestras todas, né, por exemplo, esse congresso que eu tive contato com o Ochoa, foi um congresso marcante para mim, porque comecei ali a frequentar, na verdade ali conheci pessoas que começaram um grupo ufológico aí, era toda semana a gente se encontrava, e esse grupo foi muito, muito forte, porque na época, como a gente conhecia muita gente da ufologia, as nossas reuniões tinham mais ou menos de 20 a 30 pessoas, elas iam pessoas falar do nível do General Ochoa, a Dona Irene e outras tantas na época aí, que já nem estou lembrando, mas sempre teve. Aí começaram a haver canalizações, então assim, e foi muito forte assim, a convivência entre as pessoas, os problemas que aconteceram, inclusive hoje em dia ainda existe aí a MEI, que deve conhecer talvez alguém lá de Cavalcante, né, que tem vamos dizer assim, existem assim os requisitos desse grupo que eu participei, que ainda estão lá em Cavalcante. Hoje em dia é conhecida aí, vocês podem procurar na internet, chamada Rede Nave. Essa nave aí é uma sigla chamada Nossas Almas Vieram das Estrelas, que começou o grupo como nave só, né? Aí foi durante alguns meses e tal, aí houve uma separação, e depois dessa separação, uma parte resolveu criar uma rede nave, que seriam, na verdade, vários grupinhos, naves, né, em vários lugares, que fariam uma rede, né? A proposta era essa. E a outra metade tentou seguir também por outros caminhos e acabou que não deu certo e cada um foi para o seu canto. E esse pessoal que continuou, que conseguiu continuar, eu perdi um contato durante muitos anos, né? E não totalmente, mas perdi o contato com a maioria, e eu sei que hoje em dia eles acabaram, algumas pessoas saindo, ela era no Rio, né, porque o estudo era no Rio de Janeiro, e algumas pessoas foram para o principal, né, as 2 ou 3 pessoas principais do grupo, foram morar aí para o lado de Alto Paraíso, Cavalcante, e continuaram essa rede nave. Hoje em dia parece que tem, em Recife, parece que tem, não sei se Brasília, Belo Horizonte, acho que tem também, e parece que tem até em Portugal, já tem uns 3 ou 4 grupos aí, que pelo menos que a última vez que eu soube. Em função dessa história desse congresso, que foi forte, né? Porque aí entrou muita gente com contato, muita gente com vivências e tudo mais, e eles têm uma proposta de divulgar isso tudo aí, né? E eu, na época, me chamusquei um bocadinho por causa de muitas confusões, mas ao mesmo tempo muitas coisas muito fortes e interessantes,
de reuniões assim que os seres resolviam fazer, a gente fazia umas mentalizações, de repente eles resolviam fazer uma mexida geral na energia da turma lá, que até hoje quando eu lembro, fico meio arrepiado, porque era assim, você imagina uma galera, 30 pessoas assim em volta, assim, em pé, de mãos dadas num círculo, e uma pessoa no meio canalizando umas informações lá para o grupo todo, porque estava vendo problemas internos, né? E o grupo estava sendo muito esperado, assim, no meio, né? E a turma lá em cima estava meio que monitorando, né? Pelo menos isso foi o que se passou, né? Em termos de canalização. E aí eu sei que enquanto a pessoa canalizava e passava a mensagem, eu não sei como é que foi, a impressão que dava é que tinha alguém ou algum ser invisível ali passando um por um, mas assim, pegava uma pessoa e quando começava a mexer com essa pessoa, a pressão da pessoa baixava, devia estar mexendo nos chakras básicos, né, provavelmente, para mexer ali na frequência. Simplesmente a pessoa desmaiava, quase que desmaiava, e as pessoas estavam de mão dada do lado, tinham que segurar. Aí passava-se assim 5 minutos, aí voltava a pressão, a pessoa levantava, aí acontecia a mesma coisa com a pessoa do lado, e o círculo foi dando a volta, até que chegou na menina que estava do meu lado. Quando eu vi que ela falou assim, não, comigo não vai acontecer, enquanto ela falava comigo não vai acontecer, ela desabou, pumba. E aí passou, e eu falando assim, pô, mas todo mundo caiu, será que eu vou passar ileso dessa história? Só passar ileso e pensar nisso, a minha pressão começou a baixar, e lá fui eu, bumba, caí. E as pessoas tiveram que me segurar para não cair geral. E aí passou 2 minutinhos, eu levantei também, e rodou todo mundo. Então, um fenômeno assim que eu mesmo até hoje, quando paro para lembrar, fico arrepiado. E simplesmente eles estavam presentes, monitorando e querendo que a gente, de alguma forma, resolvesse o assunto ali, né? E teve muito mais coisa, né? Muito mais coisa, que foi muito forte, deixou uma marca forte. Que isso pode não ser, talvez, uma abdução, mas, de certa forma, é uma interferência bem direta, né? Que se a gente foi abduzido, talvez em sonho, sempre aconteciam muitos sonhos, as pessoas tinham uma sincronia muito grande e muitas coisas, né? E eu comecei a me afastar porque eu vi que já não era mais minha praia, e eu sei que depois a coisa pegou fogo também em vários setores. E vou te dizer uma coisa, até hoje tem coisa acontecendo por aí que eu não sei, mas de vez em quando eu ouço falar em algumas coisinhas aí. E comigo, pessoalmente, foi aí que me levou para os meus caminhos aí espirituais e ufológicos também, que eu estou aí até hoje. E acabei vindo para Guaratinguetá, conhecendo o Celso aí, e estamos juntos aí, trilhando aí com um monte de gente que está na área aí, né? Que muita gente deve ter experiências parecidas aí, que a época é essa, né? A turma está abrindo aí, os canais todos estão sendo abertos, a turma está começando a poder realmente fazer uns trabalhos mais fortes em termos internos, né? Que o tempo já está pedindo, né? A confusão está grande, aí a turma tem que começar a caminhar, de verdade. É isso, gente. Eu acho que, não sei, se tem alguma pergunta, estou disponível aí. Legal, Luiz, você comentou sobre a dona Irene Grank, né? E eu lembrei de um fato, quando o Antônio Maranhão, ele esteve aqui conversando conosco, ele me relatou, eu não sei se você estava junto, mas a gente conversou bastante, né? Então não sei quem estava e quem não estava junto. Ele relatou algo que foi o seguinte: dos dons, né, do Antônio Maranhão era entortar garfos, facas e objetos de metal, né? Especialmente de metal. Não somente garfo e faca, mas vários tipos. Inclusive tem na revista Planeta a fotografia de um ventilador todo torto, né, que ocorreu. Se não me engano, esse ventilador era da dona Irene Grank. E também o caso que ela relatou, que foi o seguinte: num dos dias em que... Porque o Antônio Maranhão era convidado frequentemente para frequentar a casa dela, né? Porque eles acabavam reunindo o grupinho ali dos paranormais, né? Para estudar e ter aí os efeitos.
Mas em um dos momentos, quando ele estava chegando, o portão inteiro da casa dela dobrou e ela teve que comprar um portão novo e brincou com ele: você nunca mais vem aqui em casa. Você estava junto nesse dia? Contar com o faqueiro dela, né? Isso, sem contar o faqueiro. Que ela guardou para mostrar. Exatamente. Mas joia, meu irmão, não vi mais nenhuma pergunta aqui, então eu quero agradecer por você ter compartilhado conosco aí. Se uma outra hora você lembrar mais detalhes interessantes do nosso amigo, né, General Uchoa, a casa é nossa, seja bem-vindo sempre. Deixo aí para você fazer as suas considerações finais e depois a gente retoma aqui com mais assunto. Ok, Celso, obrigado aí pela oportunidade. Boa noite para todos aí. Eu posso ir lembrando algumas coisas e a gente vai ao longo desses próximos dias aí, quando surgir aí uma brecha, aí a gente vai conversando um pouquinho mais, né? E essa parte, esse tema ufológico e essas experiências todas são muito fascinantes mesmo. Então, que eu puder colaborar, tô na área. É só me chamar que eu vou comentando mais algumas coisinhas que surgirem, ok? Um abraço para todos. Vou ficar só aqui na coruja, como diz os radioamadores. Um abraço a todos. Vai daí, Celso. Legal, obrigado mais uma vez, Luiz. E vamos continuar aqui o nosso papo ufológico Rádio da Terra. Antes disso, né, claro, como a rádio tem a forma de rádio, músicas interessantes, músicas diferenciadas, sempre são tocadas. Então vamos para mais uma música, tempo de tomar uma aguinha e já volto já. Então vamos nós retomando aqui aos papos, aos assuntos que tem a ver com ufologia, mas não só ufologia, né? A noite da quarta-feira também tem a ver com enigmas, assuntos intrigantes. E hoje, para quem perdeu ou quem chegou aí depois, né, que nós fizemos o nosso início, bem no comecinho eu falei sobre OPART. OPART é o nome que se dá a objetos fora do tempo. Objetos que estão, né, sendo encontrados em várias partes do mundo, porém eles datam de milhares de anos atrás. O primeiro que eu passei como modelo, se você subir aí o chat e for lá no início do chat de hoje, né, às 22 horas, você vai ver um parafuso, né, ou algo que se assemelha muito a um parafuso datado aí de milhares de anos atrás. Então, o que estaria fazendo um parafuso nessa época? E diversos outros. E agora eu quero colocar para vocês uma imagem, né, que eu acho muito intrigante. Alguns dizem que é uma lenda, mas ao que tudo indica é uma realidade. Eu pesquisei em vários lugares e tudo indica que realmente é uma imagem real. Olhem só, eu coloquei a imagem novamente aqui do livro do General Uchoa, né, que é para a gente ter essa referência. E eu vou colocar agora a imagem que eu estava comentando. É a seguinte. Olhem essa imagem. Não sei se é um assunto que vocês já conhecem, mas esse aí é Edward Mordyke, o homem com a cabeça demoníaca. Interessante. Colocaram homem com título de nobreza na Inglaterra, mas ele nunca reclamou no sentido de buscar, né, por esse título. Viveu como uma pessoa normal, pois essa face na nuca o atrapalhava muito. Ele nasceu com essa face na nuca. Ele era um músico talentosíssimo, era um brilhante músico, tinha tudo para ter uma vida feliz, mas em sua nuca carregava a tristeza de sua vida. Ele possuía outra face em sua nuca, uma face que todos, inclusive ele próprio, diziam ser desfigurada e também a face do mal. Era algo absurdamente anormal, que não comia, mas podia grotescamente rir e chorar.
Alguns relatos afirmavam que olhar a face diretamente era extremamente desconfortável. As pessoas diziam que os olhos da face expressavam inteligência e raiva, e seguiam as pessoas lentamente, como se estivesse estudando aqueles que visualizavam. Outros relatos apontavam para uma espécie de sorriso sarcástico, que lentamente se formava na desconfigurada face, como se quisesse demonstrar um ódio oculto. Era quase impossível observá-la por muito tempo. Claro que Eduardo sofria muito com isso. Em seu confinamento e solidão, afirmava ser impossível conviver com aquele demônio. Eduardo solicitava aos médicos, que conheceu, a retirada da segunda face, mas seu pedido não poderia ser atendido, pois ele morreria na cirurgia. Em alguns relatos também sobre esse demônio na nuca, desculpa, eu perdi a linha aqui, são horripilantes. Ele afirmava que a sua segunda face era o próprio demônio. Quando estava triste, a face sorria, e algumas vezes até gargalhava. À noite, rotineiramente, Eduardo era acordado na madrugada por sussurros feitos pela face deformada. Eram palavrões e um choro enlouquecedor, que tinham como objetivo afetar o dono. O final da história trágico, ele se suicidou aos 23 anos de idade. E foi aí que ele deixou uma carta pedindo para que essa face fosse retirada antes do seu enterro. Interessante, né? Eu vou passar aqui para vocês. Na realidade, eu vou passar o site. Já vou passar o site onde tem essa informação. Existem vários outros sites, que colocam isso como pesquisa. E aí está o link para a gente dar uma olhada. Então, se é verdade ou não, tudo indica que sim, Tudo indica que sim. E não era nada semelhante àquelas faces, que nós temos hoje de pessoas que nascem grudadas, siameses e alguma coisa nesse sentido. Era realmente algo que tinha uma vida própria na sua própria nuca. É algo realmente intrigante. Agora, por que acontece isso? Eu trouxe esse assunto aqui intrigante. Inclusive, se procurarmos aí no Google, deixa eu ver se eu acho aqui um detalhe, só um minutinho. Eu quero mostrar para vocês. Se procurarmos isso, vocês vão ver que existiram outras pessoas com algo semelhante, com algo irrequieto, e que a gente não tem total certeza de que é real ou não é real. Vou colocar aqui para vocês nesse momento, mas eu quero trazer isso com uma pergunta, por quê? O que será que ocorre para que isso aconteça? Então aí entra a nossa filosofia de vida, entra karma, entra as maldições, doenças genéticas, entra tanta coisa. E ontem nós comentamos na rádio, no chat da rádio, sobre algumas frases bíblicas que têm a ver com acontecimentos nos filhos que podem estar relacionados com grandes e graves problemas que os pais fizeram. Lembram disso que comentamos ontem? Ontem foi sobre medicina, O assunto de terça-feira é medicina natural. O hoje é ufologia e fatos intrigantes, fatos enigmáticos, mas ambos podem estar ligados nesse momento, porque algum tipo
de relação em que um filho, imagina você, pai, ver o seu filho nascer dessa forma, qual seria o aprendizado que teria nisso, né? Então significa que o mundo é um ciclo. E infelizmente, talvez o pai dessas pessoas possa saber o porquê que isso tem ocorrido. Lá no fundo, muitas vezes eles não admitem, mas isso ocorre para a nossa evolução. Por incrível que pareça, é um ajuste de contas que faz parte da nossa evolução. Nós aqui precisamos saber olhar, saber ver, saber entender. Vai mais além do que uma anomalia genética, né? Isso é considerado pelos geneticistas como uma anomalia genética. Claro, é um nome técnico para a coisa. Até aí, se formos deixar simplesmente como anomalia genética, então nós podemos imediatamente falar: putz grila, né? Então, tá tudo errado. Se alguém pode nascer assim simplesmente por um acidente, sem uma causa, significa que aqui estamos vivendo uma bagunça. Essa é uma forma de pensar. A outra forma de pensar é: nada é por acaso, tudo isso tem um motivo de ser, tudo isso tem uma razão maior, que é para o nosso aprendizado. Conversamos ontem, né, sobre o perdão, ao invés de reclamar, de ficar colocando culpa em tudo, em todos. Então é muito interessante que a gente possa analisar tudo como algo muito mais amplo, inclusive a presença alienígena na Terra. Inclusive isso. É muito interessante com que a gente possa analisar tudo com uma visão muito mais ampliada. Já já eu volto. Então vamos voltando aqui com mais informação. Eu vou passar nesse momento uma informação que é relativamente antiga, não é novidade para muitas pessoas, mas ao mesmo tempo para quem está começando o mundo ufológico, né? Não tem esse dado, e é um dado ocorrido no Brasil com o avião Tucano. Vou colocar aí o link do vídeo para vocês, em que um objeto não identificado, tá? Um objeto voador não identificado, relembrando, não significa um objeto extraterrestre. Pode ser simplesmente algo que esteja aqui mesmo na Terra e que nós não temos conhecimento, tá? Esse é o caso do avião Tucano. Seria interessante, quem não sabe, né, assistir esse vídeo, um vídeo curtinho, deve ter aí em torno de 8 minutos no máximo, em que uma pequena, um cilindro, uma bola bem pequenininha, passa no mesmo momento em que a asa do Tucano, Tucano é o nome desse avião que usado na Esquadrilha da Fumaça aí na época, né? Passa essa bola como se estivesse atingindo a asa, cortando a asa, e a asa sai, levando aí o avião à queda, né? A queda no solo. Então, são casos antigos, ainda inexplicáveis até o momento, esse é um deles, mas que muitas pessoas não conhecem, né? Pessoas que não têm aí a vivência ufológica, o tempo ufológico de estudo. Eu sempre comento para as pessoas não ficarem simplesmente na internet no caso da ufologia. O caso da ufologia precisa ser uma ufologia prática. Nós não podemos ficar simplesmente vendo vídeos, assistindo vídeos, vendo os comentários, na maioria das vezes comentários esdrúxulos nos grupos de ufologia, na maioria de pessoas que não têm um pouco de senso de pesquisa, né? Porque não adianta falar que isso é mentira ou isso é verdade. Tanto a verdade quanto a mentira, nós precisamos do quê? Da experiência. Então a base da ufologia é uma coisa muito séria, gente. É observação, é campo, é você ter visão. Então as pessoas querem ver, querem ir para lá, querem ir para cá, querem saber sobre tudo, mas esquece que nada mais gostoso do que você estar num grupo
de repente ao ar livre, né, num local afastado, isolado, e primeiro olhar as estrelas. Quem aqui consegue tempo para olhar as estrelas? Coloca aí no chat para mim. Quem curte olhar as estrelas? Eu sei que vocês que estão aqui já são pessoas, né, que já estão nesse assunto, já aguardam mais, né, tempo para isso, mas a maioria das pessoas não conseguem o basicão, que é olhar para o céu. Então, se você quer saber sobre ufologia, você precisa entender do céu. Existem pessoas que olham para o céu e não sabem distinguir o que é um avião, o que é uma estrela, o que é um sol, o que é um planeta. Então, o beabá é importante para você ir com fé, ir com segurança e não com teoria, né? Não adianta ir só com teoria. Não é, xinga, não xinga, né? Nós temos que ir de forma sólida. E de forma sólida é muito mais gostoso. Então, okay? Existem pessoas que têm sensibilidade. Aí entra a ufologia mística, né? A ufologia mística é aquela que envolve as pessoas que tenham sensibilidade. Mas e quem não tem sensibilidade, né? E será que quem tem sensibilidade está vendo também alguma coisa real, né? Então tem tudo isso. Por isso que eu gosto muito dos depoimentos do General Uchoa. Aí coloquei vídeos, né, do General Uchoa, que o Luiz Eduardo comentou. Comentei o link coloquei o link dos livros, porque é uma pessoa basicamente um cientista, um militar, e que tem um senso de noção aeroespacial, né, de alto nível, confiável, e que coloca isso para nós como pesquisa. Então, gente, ufologia não é entrar na internet, ler tudo que tem e falar que está acontecendo tal e tal coisa no mundo. Porque normalmente essas pessoas, a hora que a nave descer na frente delas, elas vão sair correndo. Vão sair desesperados sem saber o que fazer. Agora, aquela pessoa que está acostumada a ir a campo, está acostumada a ver fenômenos, estudar esses fenômenos, essa pessoa vai se sintonizando. Essa pessoa vai ficando, de certa forma, na mesma frequência. Aí fica mais fácil entender ou ter o contato. Um outro detalhe também que é muito importante, por exemplo, que sempre me perguntam, né? Nossa, Celso, como que você sempre vê e eu sempre olho e nunca vejo? Então acontece dicas, né? Eu vou dar dicas. Quando você estiver olhando para o céu, quando você estiver quietinho à noite, né, olhando para o céu, primeira coisa, fique quieto. Não fique conversando. Claro, é legal conversar, toda vigília tem um bate-papo, mas depois que você chegou, assentou, bateu papo, então vamos passar para a prática? É assim, olhe para o céu, pegue uma parte do céu e observe somente essa área do céu. Não fica olhando para todos os lados. Se você fica olhando para todos os lados, você não dá tempo da sua vista sintonizar o que está se movimentando e o que não está se movimentando. Porque você está em movimento, né? De repente você olha para um lado, olha para o outro e algo que está se movimentando bem devagarzinho, você não vai perceber. Então foque uma parte do céu e fique naquela parte até você saber que estrela que é, ou as estrelas que estão sendo mostradas ali, não precisa saber o nome, mas pelo menos a localização delas. Ah, tá, aqui tem essa, aquela. Por quê? A partir do momento que uma a mais aparecer, né, você reconhece uma parte do céu. Primeiro passo. Se acontecer alguma novidade ali, você vai falar, opa, essa estrela não estava aqui. Porque na maioria das vezes, no início da pesquisa ufológica, o que acontece? Eles aparecem como se fosse uma estrela. A luz aparece lá em cima exatamente como uma estrela. Mas se você não sabe nem o que você está olhando no céu, como é que você vai distinguir? Ou então, às vezes, essa estrela está bem lá no alto e está caminhando, tá? Ela está andando devagarzinho. Só que se você não estiver focado num ponto,
E se ela estiver numa grande altitude, você não tem o foco, você vai estar focando o quê? As estrelas mais fortes. E se ela estiver passando lá no fundo, no pano de fundo do céu, vamos chamar dessa forma, você não consegue ver que ela está se movimentando, porque o seu foco está só o quê? Naquilo que está mais forte. Você olha para baixo, olha para cima, conversa, aí você não percebe que no céu quase tudo se movimenta em alguns horários. As estrelas passam a não ser mais estrelas, né? Começam a se movimentar, ganhar vida, algumas desaparecem. E claro, aquilo que é estrela continua por lá. Mas aquilo que não for estrela, você vai conseguir ver. Então, nada melhor do que uma boa vigília, participar de grupos aí na sua cidade, que possam olhar para o céu, ou se não, sozinho mesmo, de uma forma mais coordenada, de uma forma mais em paz, de uma forma mais tranquila. Olhe para o céu e veja o que está acontecendo, tá? Faça isso. Olhe para o céu com carinho e veja o que está acontecendo. Eu vou colocar agora uma outra imagem no chat. Eu não sei se a imagem vai... Não, eu nunca sei quando vai a imagem, quando vai... Opa, legal. Foi a imagem. Olha só o tamanho desse bichinho, que não é um bichinho. Isso é feito pela Hitachi. Ponto 15 por ponto 15 milímetros. Olha que interessante. Conseguiram olhar aí? Isso tem a capacidade de um GPS. Imagine se colocar isso numa bebida, uma injeção. Quem vai ver? E você está seguido, perseguido, GPSado, falando aqui no popular, para sempre. Ou, se isso tiver vida, né, tempo de vida, pelo menos pelo tempo de vida que isso vai mostrar. Infelizmente, tudo isso já está produzido. Eu sempre comento aqui, mas as pessoas raramente param, né, pela falta até mesmo de união, que é o seguinte: hoje já existe tecnologia para tudo, absolutamente tudo no mundo. Não existe essa coisa de nossa tecnologia, ainda isso, ainda aquilo. Não, nós já temos tecnologia para muita coisa mesmo. Inclusive até para fazer esses efeitos aqui no céu. Olha só, muita gente falou que isso, né, esse vídeo que eu estou colocando aí, esse vídeo mostra luzes muito estranhas no céu. Isso é tecnologia da Terra, tecnologia terrestre. Claro, pode ser uma associação com tecnologia extraterrestre, mas isso foi feito por seres da Terra, não foi feito por seres extraterrestres. Isso aí é uma briga nos países para mostrar quem tem mais tecnologia que o outro. Então, se você assistir esse vídeo, você vai ver luzes aí no céu, né, que pode até ter sido, né, essas luzes terem sido feitas com parte de tecnologia extraterrestres, mas é uma tecnologia feita na Terra. E quem lançou essa luz foi um grupo para intimidar Obama quando ele estava viajando para esse país, para dizer: aqui estamos e já temos essa tecnologia. Hoje virou tudo uma briguinha, né? E por último, que eu quero passar aqui para vocês, um vídeo que eu gosto muito, antigão. Foi assim um dos primeiros que foram filmados bem de pertinho. Tá aí também. Coloquei esse último vídeo aí. Eu acho muito bacana, muito interessante, para pessoas que nunca viram, né, uma filmagem de perto. Foi feito por uma câmera de observação. Tudo indica que é um vídeo real também. E são essas imagens que eu quero deixar por hoje,
para a gente conversar. Vou ficar aqui batendo um papo com vocês no chat. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, estou à disposição. Vou ler aqui o que vocês estão escrevendo, porque na hora que eu estou falando não consigo ler muito, né? E também deixar o seguinte, se você tem casos de avistamento, abdução, casos ufológicos que você queira relatar para nós, pode entrar em contato. Temos nosso e-mail aí embaixo, né, do site, que é o contato@radiodaterra.com.br. Se você tem algo para contar, envie um e-mail, conta o seu caso e de repente, né, dependendo do caso, a gente pode combinar de você falar ao vivo aqui na rádio, como fizemos hoje com o Luiz Eduardo, né? Usamos a ferramenta Hangout por videoconferência. Eu passo o áudio aqui para que todos possam escutar o seu caso, tá? Seja sempre bem-vindo. E também informar a todos que o segundo encontro da Rádio da Terra será na cidade São Tomé das Letras, uma cidade convidativa já para esses casos, né? Para quem quiser ver o primeiro encontro Rádio da Terra, aí abaixo do chat nós temos vídeos, né? Tem 2 vídeos. O primeiro é o primeiro encontro da Rádio da Terra na cidade de Alto Paraíso de Goiás, onde também fiz um workshop lá, o poder do som e dos mantras, e faremos o segundo encontro dia 1º de maio, tá? Ficaremos lá 4 dias em São Tomé das Letras. Eu ainda vou fazer a programação, essa semana que eu vou ver programação, transporte, como que vai ser, para a maioria das pessoas que moram pelo menos aqui num eixo, né, de São Paulo, São Tomé das Letras, provavelmente uma van, um micro-ônibus, alguma coisa assim. Quem mora do sul, provavelmente vá de avião até o aeroporto de Guarulhos, e depois a gente se encontra de van vindo para cá, né? E quem mora lá para o lado do norte, nordeste, centro do país, aí o ideal é que, dependendo da trajetória, eu acho que o ideal é todo mundo passar em São Paulo mesmo, né? Agora que estou pensando nisso, chega em São Paulo e de lá vai todo mundo de van para São Tomé das Letras, uma grande excursão. Mas os detalhes ainda vou passar para vocês para o segundo encontro Rádio da Terra. E também aqueles que já estão acostumados com a rádio ou quem está chegando aí recentemente, quem acompanhou as 2 últimas semanas, nós tivemos diversos problemas aqui com a comunicação ao vivo, né, a parte de comunicação ao vivo da rádio, que cada dia mais os programas consomem memórias, consomem tecnologia, então a gente precisa atualizar. E o que foi lançado aí? Como a rádio é uma rádio sem fins lucrativos, é informacional, né? Eu comecei fazendo isso de uma forma bem caseira e está se tornando cada dia mais profissional. Então eu lancei aí, se todo mundo concordar, né, as pessoas que podem colaborar para que a gente compre um equipamento novo. Simples, muito fácil. O número de pessoas que tem aí no grupo Rádio da Terra no Facebook, se cada uma fizer uma doação, né, de 10 a 20 reais, nós compramos equipamentos novos, modernos, para não haver mais problema na transmissão. Uma coisa muito simples que está sendo lançada, inclusive nem fui eu que dei esse início, as pessoas mesmo, né, que frequentam, disseram que queriam apoiar para melhorar o sistema. Então, se alguém se sentir aí que pode colaborar, no próprio site nosso tem o botão doação. Você pode doar ali nesse botão, tem tanto pelo PagSeguro como pelo PayPal. Existem 2 botões doar, tem um que é contratar para quem quer ajudar mensalmente, tá? Mas nesse momento eu estou falando dos botões doar, são 2, o primeiro e o terceiro botão. Se você se sentir que pode ajudar a gente a comprar equipamentos novos para essa finalidade, né? Já que isso aqui não tem fins lucrativos, é só informação, eu me dedico aí praticamente horas do meu dia só para isso, trazer informações. Então está aí a oportunidade que você pode também nos ajudar. E peço também que assista ao vídeo mais abaixo, Lema dos Gnomos. Você sabe qual é o Lema dos Gnomos? Assiste o vídeo que faz parte das brincadeiras nossas aqui da Rádio da Terra. Amanhã, quinta-feira, a programação é sobre espiritualidade. Espiritualidade não significa segmentação, não significa religião, mas sim o estudo de tudo aquilo que está envolvido no mundo metafísico da nossa vida, tá? E na sexta-feira é dia livre, você faz a programação. Com a sua pergunta, você vai
criando o programa e eu vou lendo e respondendo na medida do possível. Então eu vou finalizar aqui a transmissão, vou acompanhar um pouquinho o chat. Se houver algo para responder, eu respondo ao vivo, se não, eu respondo do próprio chat, tá ok? Mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos, sejam sempre muito bem-vindos, coloquem sempre a sua sugestão, a sua opinião e obrigado. O Bruno está aí hoje. Bruno, falamos de você ontem, meu irmão. Bruno Henrique, o técnico que nos presenteou com algumas coisas aqui para melhorar a nossa transmissão, pelo menos até chegar uma máquina nova. Ele colocou um processador novo, deu uma formatação geral aqui na máquina. Obrigado, amigo. Ontem todo mundo falou em você, agradeceu você, porque ele resolveu o problema emergencial, pelo menos para funcionar até a gente conseguir a máquina nova. Então é isso, vou estar aqui no chat e até amanhã para todos vocês. Beijo no coração.